Para quem não conhece, né, me chamo Valmir, e aqui já agradecendo ao pastor Rodrigo por essa oportunidade. Nós estamos compartilhando com os irmãos a respeito, né, de o transtorno do espectro autista. Hoje, dia 2 de abril, é o dia, né, nacional de conscientização a respeito, né, do transtorno do espectro autista. Né? Dentro do transtorno, nós temos, né, alguns tipos de doenças, e entre elas está o autismo, que é o nosso tema hoje principal. Nós vamos estar conversando e vou passar alguns slides aqui para vocês. Como é uma quantidade um pouco grande de slides, vou correr um pouquinho. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, perguntar, tá? Interromper, não tem problema algum. Né? Eu faço parte de uma associação, né, que é a Ágape, né? Inclusive, né, a gente tem buscado dar apoio às igrejas, junto aqui ao Rodrigo, ao pastor Ângelo lá em Triunfo também. E o nosso objetivo, né, é ajudar igrejas e famílias, né, a terem, né, o conhecimento e terem também a oportunidade de levar um tratamento, uma terapia para os seus entes que estão, né, dentro do transtorno do espectro autista. Então a gente ajuda as igrejas na questão terapêutica, na questão socioemocional e também na questão espiritual. Nós entendemos que o ser humano, né, ele tem esses aspectos, né, do físico, do emocional e do espiritual. Corpo, alma e espírito. Então, na parte física, a gente busca ajudar com as terapias. Na parte emocional, com, né, trabalhos de cura, libertação, aconselhamento, né, profissional dentro da ciência, aí, da psicologia, da psicanálise. E no lado espiritual, a gente faz parceria com igrejas, onde elas também dão esse suporte, não é, espiritual. Então a associação entra com a parte emocional, física, e as igrejas que fazem parceria com a associação dão suporte espiritual. Esse é o nosso objetivo, não é, onde a gente busca levar então conhecimento que leve as igrejas a se prepararem para receber famílias que estão tendo, né, entre os seus entes queridos, né, pessoas que estão dentro do espectro autista. A gente tem visto que a demanda disso, né, a incidência de famílias com pessoas autistas tem aumentado muito. Não é? E não só o autismo, outros transtornos também. Hoje a gente vai estar basicamente focado no autismo. Né? E o que seria o autismo? O autismo, na verdade, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta, né, 3 aspectos do ser humano. Afeta a interação social, a comunicação e o comportamento. Né? E se manifesta de diversas formas e diversos graus. Então, o autismo, diferente de uma doença mental, o autismo não é uma doença mental, né? Porque a doença mental, a pessoa nasce e o cérebro é formado, né, de forma perfeita. Ele é construído, né, o desenvolvimento do corpo de forma perfeita. Lá na frente, dependendo da fase de idade, que pode ter alguma alteração hormonal ou alguma, né, questão emocional traumática, levando a pessoa a ter, então, uma doença mental e precisando ser tratado, né, com saúde mental. No autismo, não é, né, um cérebro que foi desenvolvido de forma normal e depois teve alterações. Não, a alteração já é no desenvolvimento do cérebro. O cérebro, ele é formado de uma forma diferente das pessoas que a gente chama de neurotípicas, né, que normal ninguém é, né? Então existe um termo técnico que chama neurotípico. Então, o atípico é o que está dentro do transtorno, neurotípico, ou seja, dentro de um padrão de formação cerebral considerado normal, é o neurotípico. Então, o autista, já na sua formação cerebral, já no ventre, há uma alteração. Né, uma menor quantidade de neurônios, ou menor quantidade, na verdade, né, de ligações entre os neurônios, as sinapses, e aí então você vai tendo as dificuldades que vão ser, né, manifestar na interação social, ou seja, o autista tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade, sim. Sim, alguns estudos estão mostrando que alguns medicamentos podem ter alguma ação, sim. Não é nada comprovado, mas pode sim. Hoje o que se entende, não vamos falar mais na frente, mas já adiantando, que boa parte da questão autista é devido à genética, né? Na família, uma tendência. Então é comum, quando alguém descobre na família, né, que alguém tem o laudo, olhar na família
tios, irmãos, avós, primos, normalmente alguém também tem traços autísticos. Um dos pais ou os dois têm traços na família que levam a isso. Então, geneticamente, é o que se tem de hoje. Mas sim, medicação pode, sim, alguns medicamentos podem potencializar isso, essa tendência que existe, ok? E aí você vai ter um problema nisso, na interação social, que nós vamos estar vendo aqui na frente, né? Nós vamos ter um aumento do número de casos. Né? Em 1985, para cada 2.500 crianças que nasciam, uma era diagnosticada. Depois disso, já em 2009, já caiu para 1 para 110. Em 2018, 1 para 59. Atualmente se diz que cada 30 nascimentos de criança, uma nasce com alguma necessidade de intervenção. Se continuar nessa escalada, em 2034 vai ser cada 4 nascimentos uma criança nascendo dentro dessa linha. Mas por que tem aumentado também essa quantidade? 2 motivos. Um, porque também ampliou a forma de dar o diagnóstico. Antigamente, pessoas que não eram nem consideradas, hoje já se enquadrariam dentro do espectro autista. Ampliou a forma de dar diagnóstico. Né? Mas também você tem realmente que considerar que há um aumento maior de casos de crianças que precisam de algum tipo de intervenção. Nós estávamos conversando aqui mesmo que escolas públicas, como uma aqui de Macabu, com 500 alunos, 52 estavam precisando de algum tipo de intervenção, quer dizer, 10%. E essa realidade é parecida também em Macaé e em Rio das Ostras, que a gente conversa com diretores dessas regiões. Não é? Quais as características do autismo? Bem, como eu falei, uma pessoa para ser considerada autista, ela precisa ter, na verdade, alterações dentro dessas duas questões, desses dois aspectos. É o transtorno na interação social e o transtorno na linguagem, na comunicação, além da presença de um comportamento estereotipado. Estereotipia é um nome técnico que se dá para movimentos repetitivos que a pessoa faz, muitas das vezes, de forma involuntária ou voluntariamente para um objetivo de se regular, né, de tirar ou de lidar com a ansiedade. Então, a pessoa autista, ela vai apresentar, né, dificuldades nesses 3 pontos, em como lidar com as pessoas, em como se comunicar e no seu próprio comportamento, né, na sua própria forma de sentir e experimentar o mundo à sua volta. E é nesse ponto, né, da interação, né, sensorial que são as maiores dificuldades dos autistas, ok? Na minha forma de ver. Então, primeira característica, a interação social. O autista ele tem uma dificuldade grande de olhar nos olhos das pessoas que estão conversando com ele. Então, ele normalmente desvia o olhar, ou ele olha por cima da pessoa. Ele tem dificuldade de entender as expressões que as pessoas fazem, a linguagem não verbal. Se você estiver zangado ou se você estiver triste, ele não consegue fazer essa leitura, né, da nossa expressão. Normalmente eles não conseguem. Só depois de muito treino que eles vão conseguindo entender a linguagem não verbal, né? Então, eles têm dificuldade de fazer amigos, porque muitas vezes não entendem as conversas, não entendem gírias, não participam muitas vezes dos jogos interativos, são retraídos, podem, né, não responder o contato visual, como eu falei. Muitos deles preferem ficar sozinhos, muitas das vezes preferem ficar só dentro do quarto, né, vivem dentro. Se o quarto for um quarto, tem ar-condicionado e internet, lascou. E aí vai ser difícil mesmo ele querer sair de lá. Né? Mas por quê? Porque se sente bem, agradável, é um lugar que ele conhece, ele então tem ali a facilidade, né, de se sentir seguro, não é, naquele ambiente que ele conhece. Né? E muitas das vezes ele mostra falta de empatia. Não é que ele não tem sentimento, é porque às vezes ele não entende realmente o momento que a pessoa está passando, as expressões, né, que a pessoa, emoções que a pessoa está tendo ali naquele momento. Ok? Isso não quer dizer que todos são assim, ok? Isso são algumas características que você vê em um grupo grande de autistas. Mas como eu falei, as interações são tão diferentes que você pode ter um autista totalmente ao contrário, muito falante, que procura conversar com as pessoas muito, que procura só sair. Você pode ter autista que é, né, um quadro diferente. Mas, quando você olha, a maioria dos casos, essas características que a gente vai observando. Na questão da linguagem, muitos deles têm atraso na fala. A criança faz 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e não fala nada. Antigamente, os médicos falavam assim, mãe, não se preocupa, cada um tem o seu tempo, ou ele tem o tempo dele. Hoje isso não é aceito mais. Uma criança que chega aos 2 anos de idade não está falando nada, tem que investigar. Né? Pode não ser autismo, mas tem que investigar. Né? Pode ser um problema de audição, pode ser um problema cognitivo, tem que investigar. Porque uma criança com 2 aninhos de idade, ela deve estar falando pelo menos umas 20 palavrinhas. Okay? Alguns não falam, tem ausência da fala, a gente chama de autistas não verbais.
tem toda a estrutura funcional perfeita, tudo para falar, mas não falam, nunca falaram. Alguns talvez nunca vão falar. Não é? Então, alguns tratamentos estão buscando, né, tentar ajudar nesse aspecto, mas você encontra autistas não verbais. Ecolalia, repetem o que a pessoa fala. Né? Você fala uma coisa, ele repete aquilo que você falou. Dificuldade de atenção compartilhada, dificuldade na compreensão do estado mental dos outros. É o que eu falei. Se você às vezes está chateado ou triste, ele tem uma dificuldade em entender as emoções das outras pessoas. Né? Dificuldade nos jogos sociais também, de entender as regrinhas do jogo. Antigamente tinha aquelas brincadeiras, né? Pique-esconde, aquelas coisas todas. Eles têm dificuldade de entender essas regras entre as pessoas. Namoro, por exemplo, com um autista é complicadíssimo. Por quê? Porque tem questões ali que não são faladas. É questão de entendimento, né? De sinais, né? A moça está olhando muito, ou o rapaz está olhando muito, sinal de interesse, mas eles não conseguem entender isso. Né? Há uma dificuldade nesse aspecto, ok? E além da comunicação e além do social, um dos grandes desafios é a questão sensorial, não é? O que acontece? Quando a gente tem o nosso desenvolvimento, o nosso cérebro, né, e o nosso corpo, ele forma, né, os sensores que vão te dar a capacidade de entender, né, como está a temperatura, se está frio, se está quente, né, te dá os sentidos, né, quais são os sentidos que a gente estuda lá na escola, né? Olfato, audição, paladar, não é isso? Tato, não é? São os sentidos que a gente conhece, mas existem outros. E aí o que acontece? O autista, ele tem esses sensores desregulados. E aí é um transtorno sensorial que pode ser para mais ou para menos. Então ele às vezes tem um olfato para mais, ele sente cheiro de uma capacidade muito maior do que a gente sente. Se ele entrar num lugar que tem alguma coisa estragada, ele rapidamente já detecta, enquanto a gente ainda não. Né? Ou para menos, ele cheira, não sente cheiro de nada. Na visão também é a mesma coisa. Se ele é hiper sensível, qualquer ambiente com muita luz incomoda ele. Agora, se ele é hipossensível, ambiente com pouca luz, ele não gosta, ele quer lugar com muita. Meu filho Davi, o mais velho, está com 12 anos, se botava esse projetor assim, ele vinha e enfiava a cara na reta do projetor, ele gostava de luz, ele gostava de ver as coisas brilhando. Né? Som, ele gosta de botar som televisão alto, mas o paladar já é também hipossensível. Davi, ele pega uma colher de sal e bota na boca e fica rindo. Não é? Por quê? Porque é baixa a sensibilidade do paladar. Então, né, ele precisa de muito estímulo para sentir um gosto. Então, você tem essas alterações. E um sentido pode ser para mais e o outro pode ser para menos. Então, você tem um conjunto que tem infinitas combinações. Então, por isso que cada autista é de um jeito. Né? Um autista, às vezes, não consegue comer muita coisa e tem restrição alimentar. Não é pelo gosto, é porque ele não consegue coisa crocante, só coisa mastigadinha, macia, mingau. Por quê? Porque quando ele fecha e dá aquele barulho do crocante, para ele aquilo, né, é muito intenso. Então, essa é a dificuldade que o autista tem. Muitos não gostam de ser abraçados. Por quê? Porque enquanto para a gente só abraçar é uma sensação leve e agradável, para ele é como se estivesse sendo esmagado. Então, ele prefere até tocar e abraçar, mas ele ser abraçado é uma dificuldade muito grande. Então, você tem que entender que o autista, muitas das manifestações dele, né, até de dificuldade que ele tem num cortar de cabelo, é porque ele tem um transtorno no processamento sensorial, levando ele a esses desafios no comportamento. Ou seja, ele não sente as coisas como a gente sente. Para ele, um corte de cabelo, que para nós é uma coisa simples, para ele é extremamente incômodo. Que aquilo vai caindo ali, né, no pescoço dele, vai incomodando. Hoje a gente consegue que ele corte o cabelo, mas demorou. Né, até os 8 anos de idade ele não conseguia, só debaixo do chuveiro, né, cortando com o tesouro, porque aí a água tira um pouco aquela sensibilidade, ok? E aí então, né, os sentidos, né, a gente vê que existem 10 sentidos, como a gente fala, né, você tem a visão, o olfato, paladar, tato e audição, que são os mais conhecidos, mas você também tem, né, a propriocepção, a termocepção, que é o quê? A capacidade de você sentir frio ou quente, capacidade de sentir dor, né? Tem autista que não sente dor. O limiar dele de dor é tão alto que ele bate nas coisas e não sente nada. Então vai, cai, quebra a perna, quebra o braço e sai andando, continua. Né? É extremamente até perigoso. Por quê? Porque ele não sente a dor. Outros já sentem dor por qualquer coisa.
né? A questão vestibular, né, do equilíbrio, da propriocepção. Você saber, por exemplo, nós estamos aqui, você sabe perfeitamente onde está sua perna, onde está seu braço, sua cabeça, você tem noção de onde estão as partes do seu corpo. Tem autista que tem alteração nesse sentido. Então é muito difícil para ele, ele não sente onde está a perna dele, então às vezes ele precisa ficar toda hora balançando a perna, mexendo a perna, ou mexendo o corpo, ou mexendo. Já viram, né, em Macabu tem um rapaz que fica na rua, né, ele fica assim. Aquilo ali é regulação, ele está fazendo um movimento regular, pode ser por causa de ansiedade, porque está com calor, ou simplesmente porque ele está sentindo o corpo, né, a forma que ele tem de sentir o corpo dele, porque sem isso ele, né, ele fica perdido na questão do equilíbrio. Então as combinações são variadas, ok? Infelizmente, junto com o autismo, ou seja, junto com o transtorno do espectro autista, você tem também outras doenças associadas. São as chamadas comorbidades. É o nome técnico no meio médico que a gente fala, ó, fulano tem uma comorbidade. Então ele está querendo dizer que tem uma doença associada àquela que é considerada principal. O autismo ele pode ser a doença principal, ou melhor, o transtorno principal, e ter esses outros secundários, ou o autismo pode ser uma comorbidade. Por exemplo, crianças com síndrome de Down. O Down a síndrome de Down é o principal. Mas também é autista, uma comorbidade. Né? Vai depender do diagnóstico que o médico vai dar, né, da avaliação dele, dizer qual que ali realmente é o principal, o foco principal do transtorno e os que são comorbidades. Mas dentro do autismo, as principais comorbidades nós temos aí a deficiência intelectual, 50% a 60% das crianças dentro do espectro têm deficiência intelectual, epilepsia, 60% tem problema com convulsão, e um remédio que ajuda muito nessa questão, né, é o canabidiol, né, que é um remédio, né, feito, né, a essência dele, né, vem da cannabis. Transtorno opositor desafiador, é o chamado TOD, distúrbio do sono, transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno desintegrativo da infância. Semana passada, lá em Rio das Ostras, no meu trabalho, né, eu sou dentista, eu atendi um jovem de 30 e poucos anos, e a mãe estava relatando que durante 21 anos ele tomou remédio para esquizofrenia. Mas aí um médico, uma médica, né, vendo o caso dele, depois de tantos anos, pediu para fazer uma avaliação neuropsicológica, e na avaliação deu que ele não era esquizofrênico, ele era autista. Né? Então estava tomando durante 21 anos, tomando medicação, praticamente à toa. Né? E aí então agora o quadro dele é um quadro de autismo, e que pode, às vezes, ter um quadro de esquizofrenia, mas não é um caso, ok? E transtorno desintegrativo da infância. Não existe remédio para autismo ainda, né, certificado, qualificado. O que existe é remédio para as comorbidades. Então, sempre que um autista está tomando remédio, não é para autismo, é para a comorbidade que ele apresenta. Às vezes a esquizofrenia, né, às vezes o TOD. Então, tem algumas medicações que vão trabalhar na ansiedade, na agressividade, mas não no autismo. Sim. TDAH também se encaixa na comorbidade também. TAG também, isso. Todos eles estão inseridos no transtorno do espectro autista. Okay? O transtorno do espectro autista é como se fosse o boi, e o autismo é uma parte do boi, a picanha. Né? O TOD é a alcatra, né? Entendeu? Cada transtorno desse, juntando todos eles, formam o que a gente chama de transtorno do espectro autista. Por isso que tem esse nome espectro, que abrange uma grande gama de transtornos, né, que a gente observa. A causa, como, né, você já tinha falado, muitas das vezes hoje se dá a fatores genéticos, complicações na gravidez, parto prematuro, né, diabetes gestacional, idade avançada, hoje, principalmente depois dos 40 anos, né, mulheres hoje estão tendo filhos de idade mais avançada, ainda se considera isso como fatores potenciais para se ter a questão do autismo. Existem fatores da natureza? Sim. Há uma pesquisa falando a respeito de vírus, poluição, também tem essa probabilidade. Mas ainda o maior índice ainda considerado é o genético, né? Pais que são, né, têm filhos que também estão dentro do transtorno. O autismo ele é classificado em níveis, né? São chamados níveis de suporte. Antigamente nós chamávamos, né, de autismo leve ou nível de suporte 1. O que é o suporte 1? É aquela criança que precisa de pouco suporte, ou nenhum. Ela tem um grau de autonomia bom,
Ela escova o dente, ela toma o banho dela, ela troca a roupa dela, né, ela come com as próprias mãos. Nível de suporte 2, ou moderado, como a gente fala, é aquela criança que precisa de um certo, né, nível de suporte de alguém, cuidado de alguém. Não é mais do que o nível 1. É uma criança, é o caso do meu menino Davi, né, ele come com as mãos, ele toma o banho dele, mas não é uma criança que pode deixar e pedir para ir na padaria comprar alguma coisa. Ele vai, não vai voltar, ele vai se distrair com alguma coisa e por lá fica, né? Então ele precisa de um certo acompanhamento. E o nível 3, ou também antigamente chamado severo, é quando você precisa, né, de realmente muito apoio significativo, muitas vezes até para dar um banho, para dar uma comida, precisa de realmente bastante cuidado. Então, o ideal é que com terapias, com um processo, né, de terapias, de cuidado, a criança consiga sair do nível 3 e ir para o nível 1. Não é? Ou seja, mesmo sendo severo, existem casos de que, com bastante terapia, tratamento, né, família ali chegando junto, as crianças saem daquele nível severo de suporte, né, que precisa de muito suporte, e vai para um nível 1, leve, onde ela ali, né, ela consegue ter autonomia e até seguir a vida dela, né, que é a grande preocupação dos pais. Ok? Também acontece regressão. Tem criança que estava no nível 1, nível 2, e às vezes a falta, né, de terapia ou até mesmo, né, questões ali, né, de neuronais levam ela a regredir. Tem casos de criança que regride, ok? Era 1 ou 2 e vai para era 1, vai para 2, né? Isso aí depende muito do desenrolar do tratamento dessa criança. O diagnóstico, como é que a gente não detecta, né, ou dá o diagnóstico de autismo? Ainda não existe um exame que possa dizer, ó, é autista ou não é autista. Está assim em estudo alguns, como o exame, né, um tipo de eletroencefalograma, um exame também que através dos olhos, né, detecta a possibilidade da criança ser logo lá nos primeiros semanas de vida, já dá esse sinal. Mas hoje ainda é clínico, ou seja, através da observação do especialista. Não é? Hoje no Brasil, só 2 profissionais têm autorização para dar um diagnóstico, que é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Os demais, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, fonoaudiólogo, eles vão auxiliar esse médico especializado nesse diagnóstico. Né? Normalmente, nós vamos ver ali, né, o médico, quando está, né, chega para ele uma criança com uma suspeita, ele ouve o relato dos pais e faz um encaminhamento para esses outros profissionais para cada um fazer um teste, fazer uma série de testes, avaliações, para também chegar ao seu diagnóstico. Eles fazem um relatório e mandam para o médico. Uns vão falar, olha, na minha opinião, ele apresenta características que sim, né, mostra que está dentro do espectro. Outros talvez digam que não, na minha área, eu não vi nada, né, que leve a esse diagnóstico. E aí o médico, com toda essa informação, é que ele vai avaliar, não é, se ele vai enquadrar, né, diagnosticar como autista, ou não vai descartar, vai ver outra coisa, ou, como é na maioria dos casos, ele vai continuar em avaliação, continuar observando, mas já manda fazer as terapias, porque a ideia é não perder tempo. Então, vai fazendo enquanto a gente está investigando. Por quê? Porque se não for, amém, não perdeu nada, né? Só acrescentou. E se for, ganhou tempo. Ok? Os professores, muitas das vezes, são os primeiros a perceber. Por quê? Porque quando você tem filho e é logo o primeiro que está dentro do espectro, você, como é marinheiro de primeira viagem, você não sabe. Né? Foi o meu caso. O primeiro foi o Davi, a gente então, né, não tinha muita noção. A gente só foi estranhar quando eu estava fazendo 2 anos de idade, né, e a gente via que não falava nada. Então, tem alguma coisa estranha. Né? E aí a gente chamava, e ele não ouvia, não dava atenção, e fizemos exame, né, da audição, tudo normal, então não era questão de perda de audição, e ele estava meio perdido, até que uma tia das crianças, lá em Minas, chegou e fez essa pergunta. Quando ela chamou o menino nem ligou para ela, virou e saiu andando, ela virou e falou, gente, será que esse menino não é autista? Quando ela falou isso, aí caiu a ficha. Aí nós viemos para o Rio, conseguimos uma consulta algumas semanas depois e a neuropediatra olhou e falou, olha, só vou pedir um exame aqui só para descartar a questão neurológica, mas para mim é. E na segunda consulta ela já fechou o diagnóstico, ok? Então o professor, como ele está numa classe com 20 e tantas crianças, uma criança diferente se sobressai, porque as outras estão dentro de um padrão, aquela se sobressai, fica mais acanhada,
não faz exercício direito, né? Não interage com as outras crianças direito, então o professor logo percebe e já comunica os pais, a direção, para estar indo. Então o diagnóstico ele é muito disso, é clínico. Um bom médico, psiquiatra, neuro, ele vai seguir uma certa sequência de etapas para chegar a esse diagnóstico. Como eu falei, primeiro ele vai estar fazendo uma entrevista muito detalhada com os pais ou com os responsáveis, pode chamar tios ou avós também, pedir para fazer vídeo com a criança em casa, né, como ela se comporta. Ele quer analisar isso. Vai dar um questionário para os pais responderem também, para saber o histórico familiar, e por aí ele vai pegando informações. Depoimento desses profissionais, como eu falei, ele encaminha para outros profissionais para também avaliar. Normalmente é o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, especializado em terapia cognitivo-comportamental. Esses 3 profissionais, cada um vai passar um período com a criança, vai fazer o seu relatório e vai mandar para o médico. Né? E o médico também pode usar alguns questionários, algumas escalas de avaliação dele mesmo, e ao final de todo esse processo, ele junta todas essas informações e, como eu falei, ou ele fecha o diagnóstico, descarta, ou vamos continuar em avaliação, mas já vamos entrar com as terapias. Então, por aí é o caminho, né? Você tem essa equipe. O que se observa normalmente, né? O que a gente pode, inclusive, ajudar, né, familiares, pessoas, até mesmo na escola, a perceber algo e ficar, né, com aquele sinal amarelo acendido, né, aquela pulga atrás da orelha. Naturalmente que uma criança apresentar um só dessas questões aqui, não quer dizer que ela é autista. Mas quando você tem um conjunto de fatores, você tem que começar a se preocupar. Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, que ela, né, não aponta, ela é muito hiperativa ou é muito passiva. Ela prefere brincadeiras mais sozinha do que participar com outras crianças. Ela, né, não fala nada, tem atraso na linguagem, né? Ela tem visão, audição, tato e olfato, muitas das vezes muito sensível, ou até pouco sensível. Né? Ela tem um apego à rotina, sempre faz as coisas do mesmo jeito. Se sair da rotina, se pegar uma rua diferente, se for, né, um horário diferente para a escola, aquilo ela se desorganiza, ou ela chora, ou ela se irrita. Opa, né? Tem que observar. Evita o contato visual, você vai conversar, a criança sempre está desviando o olhar, olhando para baixo, olhando para o lado, ela nunca olha nos seus olhos. Não participa de jogos interativos, é muito focado, às vezes tem hiperfoco em alguma coisa, né, que não é nem muito normal. O Davi, por exemplo, com 2 aninhos, ele pegava as panelas da casa e botava as panelas todas enfileiradas. A gente achava o máximo, achando que estava brincando, né, de panela, mas não, na verdade era um hiperfoco e fazendo, né, uma sequência, né, com as panelas. Né. Criança vai brincar de carrinho, brincar de coisa, não vai pegar a panela da cozinha e botar a panela enfileirada. Né. Não faz brincadeiras de faz de conta ou de imaginação. Não tem aquelas brincadeiras, né, pensando ser, né, a menininha brincar com a boneca, o garotinho pensar ser super-homem, não. Ele pega coisas mais concretas. E normalmente, quando ele vai brincar com alguma coisa, ele não dá função àquele objeto. Por exemplo, o carrinho. O que a gente brinca de carrinho é como? Você pega o carrinho, né, e vai, assim, a gente pega, o autista não, ele pega o carrinho, pega a rodinha e fica. Né, gosta muito de objetos que rodam, né, tudo que gira, ventiladores, rodinha de carro, liquidificador, máquina de lavar, tudo que gira, né, em forma regular, sequencial, eles gostam de ver aquilo, parece que traz para eles uma sensação de regular, né, de aliviar, né, certas questões de ansiedade, ok? Então, né, por que você sempre arruma seus brinquedos enfileirados? Aí enfileira, separa por cores, né, os verdinhos, os azulzinhos e tudo organizadinho, tudo certinho. Né, são características. Isso aqui foi o meu menino mais novo, Matheus. Hoje ele está com 11 anos, né, vai fazer 11 agora, mas ele, quando tinha 3 para 4 anos de idade, o hiperfoco dele foi no alfabeto. Ele começava a pegar essas letrinhas e botava. Botava de trás para frente, de frente para trás, e quando quando ele estava 4 anos de idade, estava na pandemia, então não tinha aula. E ele se auto-alfabetizou, através de vídeo de YouTube. Ele ia vendo vídeo de YouTube, aprendeu a ler e escrever sozinho, através dos vídeos do YouTube. Quando as aulas voltaram, a diretora pegou, fez o teste com ele e viu que ele compreendia, ele não estava só depois, ele compreendia aquilo ali. E aí, além de aprender o português, a ler e escrever português sozinho, ele aprendeu inglês também e também partiu para o russo. Né? Eu estava na praça lá em Macaé, falei, papai, o que é aqui? Aí mostrou no celular meu nome em russo. Eu falei, rapaz, você tá um juízo, fica no inglês mesmo, lá esse negócio de russo aí. Mas até o russo ele buscou aprender. Por quê? Porque o hiperfoco dele era letras e números. Então, por ter esse hiperfoco, ele desenvolveu muito nessa área. Mas em outras, né, tem dificuldades. Em adolescentes, o que observar? Às vezes, crianças se tornaram adolescentes, passaram aí 10, 15 anos,
Ninguém observou, né? Ele é um autista e ninguém ainda, né, atentou. Mas eles vão apresentar essas características, alguns deles. Deficiência na comunicação visual, tem dificuldade de se relacionar socialmente, né? Como eu falei, no namoro, ele consegue se relacionar com as meninas, tem dificuldade. Desinteresse pelas coisas que os outros propõem. Os meninos querem jogar bola, querem falar, né, de garota, querem falar de carro, querem falar de celular. Eles não se interessam por esses assuntos, né? Tem foco, às vezes, só num assunto específico. Dificuldade em entender as regras sociais de cada cultura, né? Então, tem certas regras, né, que a linguagem não verbal, como eu falei, as pessoas, né, eles não conseguem entender. Interesses restritos e padrões repetitivos, usando, né, às vezes acorda no mesmo horário, café no mesmo horário, ir para o trabalho, ir para a escola sempre no mesmo caminho, sempre na mesma hora, né, sempre com um interesse restrito, né, se gosta de ventilador, tudo de ventilador eles sabem, onde vai ver ventilador, se gosta de carro, conhece todos os modelos, sabe tudo daquele assunto, né, movimentos repetitivos com objetos ou fala do corpo, insistência em rotinas, como eu falei, ou hipossensibilidade a estímulos, sons e texturas, ou seja, mesmo ainda adolescente, continua tendo aqueles problemas da audição, né, do paladar. Se ele não for trabalhado nisso, ele vai começando a evitar fazer certas coisas justamente pelo lado sensorial dele. Né? Evita ambientes com muito barulho, então não vai em shows, não vai em festas. Por quê? Porque a audição, se ele tiver problema de hipersensibilidade auditiva, ele não vai nesses ambientes, né? Porque incomoda, dói no ouvido dele. Né? E também tem aquelas crianças autistas que elas não têm a deficiência, né, intelectual, ao contrário, elas têm altas habilidades, são extremamente inteligentes, né, e habilidosas em uma determinada área. Pode ser na área da música, pode ser na área da matemática, da ciência, pode ser na área da mecânica, né, a facilidade de montar e desmontar as coisas. Né, eles têm grandes habilidades também. Né, e aí é importante estar ajudando, né, crianças com altas habilidades, ou como a gente chamava antigamente, superdotados, né, observando as habilidades de aprender vários idiomas, é o caso do Matheus. Faz cálculos ou desenhos excepcionais, habilidades musicais, alto grau de curiosidade, tem uma boa memória, atenção concentrada, persistência, ou não, às vezes ele é muito inteligente, mas também tem o TDAH, né, ele não consegue focar muito nas coisas, ele não passa muito tempo fazendo as coisas. Os meninos têm essa dificuldade na escola, ele vai, faz a tarefinha, mas acabou, já quer partir para outra coisa. É difícil manter a atenção deles, né, ali naquele assunto. E o tratamento? Aí nós chegamos, né, numa área mais complicada, não é? Porque o tratamento do autismo, além de ser algo ainda que está, né, a cada dia ganhando novas técnicas, ganhando, né, novas pesquisas, né, você tem também uma grande quantidade de crianças que são diferentes e às vezes a terapia de um que é aplicada em um já não é tão eficaz em outro. Mas a gente está evoluindo. Se você for ver que há 45 anos atrás os autistas eram tratados desta forma, né, amarrados e presos, né, em hospitais, né, de saúde mental, né, hoje, então, só a gente, né, buscar entender melhor esse processo tem sido algo muito bom. Aqui nós temos um organograma que ajuda a gente um pouco a entender esse processo do que é feito para ajudar essas crianças. Então, você tem uma família que tem uma criança que, né, apresenta alguns sinais e os pais estão preocupados. Então, eles levam uma neuropediatra ou psiquiatra infantil, e aí você tem ali o profissional que vai pedir o relato da escola, ele vai pedir um relatório do colégio, um relato desses profissionais, como eu falei, né, do psicólogo, do fono, audiólogo, do terapeuta ocupacional, que vão passar um tempo com a criança fazendo relatórios, os relatos da família, questionários que o médico também usa e alguns exames, e aí ele pode chegar no diagnóstico. Se ele chega nesse diagnóstico, o médico ele vai fazer o PIT, que é o Plano Individual de Tratamento. Ele vai buscar, então, preparar todo um esquema, um sistema para o tratamento dessa criança. Primeira coisa muito importante é a orientação familiar e psicoeducacional, ou seja, né, ajudar a família a entender que transtorno é esse, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, dando esse suporte para vocês. O enriquecimento do ambiente. A igreja ela pode ajudar com apoio espiritual e com o acolhimento desta família. Estava conversando com o pastor Rodrigo aqui, a importância, né, da igreja estar se preparando para essa realidade das famílias atualmente. E a escola também ela vai fazer um plano dela, que é o PEI, é o Plano Educacional Individual, onde um professor, né, da classe de aula
de preferência também acompanhado por um professor ou um mediador de apoio, né, e com o suporte do professor de AEE, numa sala multifuncional, e uma equipe pedagógica, que pode ser da escola ou da rede, né, de escolas, da rede pública, para dar esse suporte ao professor regular. Porque aqui o professor tem, né, a criança atípica na sua sala, mas ele também tem os outros alunos. Então, o ideal é um mediador qualificado, preparado para ajudar essa criança não só nas atividades, né, de ir no banheiro, de acompanhar, mas principalmente nas atividades educacionais, né, e o professor de AE no contraturno dando também um reforço. E a equipe pedagógica ela vai ajudar na adaptação do material, porque como o autista, né, ele tem questões diferenciadas, essa equipe pode ajudar o professor na seleção de materiais mais adequados para esta criança. Já na parte médica, o neuropediatra ou psiquiatra ele entra no acompanhamento, ele é como se fosse o técnico do time, e ele vai direcionando os outros profissionais, pedindo, né, as terapias e acompanhando a evolução da criança. Aí você tem um psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, fonoaudiólogo especializado em linguagem de preferência, terapeuta ocupacional de preferência especializado em integração sensorial, ecoterapia, fisioterapia ou psicomotricidade, hidroterapia, nutricionista, musicoterapia e os grupos de apoio psicológico para a família, que às vezes, muitas vezes, a gente foca na criança e esquece dos familiares. E dar suporte à família que está cuidando da criança é tão importante quanto dar suporte à criança. Né? Até porque, né, por mais terapias que você tenha, se a família não aceitar, e o problema maior que a gente passa hoje é a aceitação da família. Se a família não aceitar que a criança tem o transtorno e precisa, né, de intervenções, vai ficar difícil. Eu dei uma palestra uma vez lá no Piteira e no final da palestra uma mãe veio chorando falar comigo: pastor, eu tenho plano de saúde, eu tenho acesso, eu tenho veículo, eu tenho como levar, mas o meu filho não faz nada porque eu não aceitava. Eu não aceitava que ele tinha alguma coisa, mas agora eu entendo que eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma mudança, eu preciso levar o meu filho, né, para a terapia. Olha, isso né, a gente ganha, né, o dia, né, a palestra, né, cumpriu o objetivo dela naquela escola. Porque é isso, às vezes a pessoa não tem aceitação e é preciso entender. Então, grupos de apoio, né, os grupos, né, os gileares, né, a equipe de suporte, seja da igreja, seja, né, da onde for, né, ela pode ajudar a família nesse processo, ok? E como incluir? Aí eu vou entrando aqui mais no campo da igreja, não é? 2 pilares que a igreja precisa entender e ter para ajudar famílias que estão dentro da questão do transtorno do espectro autista, né, um filho, uma filha, ou um ente querido dentro desse transtorno. O primeiro deles é a conscientização da igreja, através de palestras e rodas de conversa, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. Né, conscientizando crianças, adolescentes, principalmente os pais, da importância de se observar e se identificar e de tratar pessoas que estão dentro do espectro autista. O segundo passo, né, o primeiro passo é informar, conscientizar e depois acolher e incluir. Né? É o ciclo virtuoso, onde você informa, como estamos aqui, isso cria uma consciência, a igreja não olha mais aquela criança, né, com maus olhos, achando que é uma criança mal educada, não, agora a igreja entende que aquela criança que está correndo ali na frente, que está gritando, está caindo no chão com uma crise, é uma criança que tem particularidades diferentes, que não é uma birra, é uma crise, né? E ali então a família vai sentir, né, a compreensão da igreja, e aí é o acolhimento, e aí na inclusão, né? A família vai se sentir parte da igreja, porque entende que a igreja também está abraçando ela diante daquela luta, daquele problema. Né? Então, o ponto-chave é a família que tem um filho atípico não se sentir excluída, não se sentir, né, recriminada pelos demais da igreja. Ao contrário, ela tem que se sentir querida, amada, acolhida. E esse é o desafio que a igreja tem, fazer com que a família se sinta assim. Ok? Então, muitas das vezes, é necessário, quando a igreja se depara com essa situação, a fazer uma adequação do ambiente. Por isso, né, um dos passos dentro do trabalho de acolhimento é ter a oportunidade de sentar com a família e conhecer as características daquela criança. Né, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que desregula ela, o que atrai ela, quais as coisas que ela gosta de brincar, são dinossauros, é carrinho, né, desenho, o que ela gosta, quais os campos de interesse dessa criança. Então é a anamnese. As adaptações ambientais também, a partir dessas informações que a gente colhe,
A gente precisa adaptar algumas coisas. Se o templo tem uma luz muito forte e a criança é hipersensível à luz, né, eu talvez tenha que fazer um sistema aqui de luz que eu consiga apagar a última fileira. E ela vai ficar sentadinha lá atrás com a mãe, ela vai ficar mais adaptada. Né? Por quê? Porque é menos luz. Se o louvor é muito alto e ela tem hipersensibilidade, né, o que eu vou fazer? Vou dar uma regulada no som, ou vou comprar uns abafadores de ouvido, deixar disponíveis aqui, né, uma mesinha, um lugarzinho, pendurar. A criança já chega, ela já sabe, tem um abafadorzinho dela, ela já pega, já bota ali, né, o fonezinho. Então é isso o quê? A igreja está preocupada, a igreja está disponibilizando recursos, meios, para que essa criança possa, né, participar. Adaptações de conteúdo, né? Você vai adaptar o conteúdo também que vai ser usado na classe, na escola e tudo mais. Então, 5 dicas importantes sobre esse processo de inclusão de pessoas autistas na igreja. 5 coisas que a gente tem que atentar como igreja para ajudar a incluir autistas. O primeiro deles é a rede de apoio. Você precisa despertar o desejo das pessoas de servirem no ministério de inclusão, ofertando seu tempo, seus dons, talentos e, acima de tudo, um coração ensinável. Então, é aquilo de você ter na igreja pessoas que queiram fazer esse trabalho, né? Queiram aprender, queiram ser capacitadas para isso. E aí a liderança, e a própria associação fornece a liderança, né, um curso para ajudar as pessoas a se treinar, a serem treinadas, a formarem uma equipe, né, de trabalho. E a igreja, então, ter, né, e ser uma rede de apoio para essas famílias, não é? Onde essa igreja ela vai poder ajudar no que nós vimos lá, na orientação familiar e na psicoeducação. É o suporte dado à família de uma pessoa com deficiência. Esse apoio pode ser feito através de equipes capacitadas para acolhimento. Nós chamamos de equipes de Gilead, né, que nós vamos ver depois o que é. Onde se tem orientação, acolhimento, discipulado, cura emocional e apoio terapêutico quando for, né, possível. Então, a igreja que se, né, deseja trabalhar com famílias atípicas, ela precisa estar preparada para lidar com as dores que essas famílias vão ter. E uma das principais delas é a dor do luto, né, do filho. Porque quando você tem um diagnóstico desse, é muito comum os pais se perguntarem, não para as pessoas, mas na cabeça, no travesseiro, à noite, ele está se perguntando por que isso aconteceu comigo, o que eu fiz, né, por que eu estou passando por isso. Os pais se perguntam muitas das vezes, o que vai ser do meu filho. Então, a orientação familiar é um suporte que se dá à família nas 4 estações do luto que a gente fala, né? O outono do luto é o quê? Aquele período que você está vendo que está tendo alguma coisa errada, mas você não sabe o que é. Aí chega o inverno, é o quê? Quando você recebe o impacto da notícia, ó, o diagnóstico é esse. E aí começa um inverno na vida da pessoa, que é um tempo de negação, isolamento, questionamento, tristeza. Alguns pais se deprimem, casamento vai para o brejo, né? Alguns homens abandonam a família, né? É o tempo de sentar, chorar, mas é aquilo que a gente fala, né? A igreja tem que ter a sensibilidade de saber o tempo de cada pessoa, mas vai chegar uma hora que ela vai sair do luto para a luta, né? Vai ter que chegar essa hora. Né? E aí a igreja vai estar ali junto com ela nesse caminho. Né? Ela tem que passar o luto do filho idealizado. Assim como outras pessoas no tratamento do autismo, precisa olhar a família como um todo. Embora o tratamento da criança deva começar o mais rápido possível, o primeiro passo fundamental é a aceitação da família, aquilo que nós falamos. A família precisa passar por esse luto, aceitar e se enganjar na luta pelo bem do seu filho. A família ajudando. O luto ele é um processo na nossa vida que precisa ser passado em todos os aspectos da nossa vida. Eu posso dizer para vocês que o luto ele é o processo que o ser humano precisa diante de toda perda. Toda perda precisa ser tratada com um processo de luto. Né? A perda do filho idealizado. Né? O pai e a mãe sonhavam, né, quando estava com o bebê no ventre, aquela criança vai fazer uma faculdade, vai se casar, né, vai ter filhos, vai dar, né, sequência, vai ser igual a gente, e aí vem um filho que talvez tenha que depender dos pais pro resto da vida. Né? Aquele filho idealizado vai ter que morrer, porque a realidade é aquela ali. Um casamento que acabou é uma perda. Um ente querido que morreu, aí a gente, né, é muito comum a gente falar de luto na perda de um ente querido. Mas o luto também tem que ser aplicado no fim de um casamento, na perda de um filho, na perda de um emprego, talvez, muito querido e muito desejado, na perda, talvez, de alguma coisa, de um bem material que a pessoa sempre sonhou, uma casa ou talvez um carro, o sonho dele, e aquilo se perdeu em algum momento. É uma perda, que está gerando uma dor emocional. Então, precisa passar pelo processo de luto. Qual é o processo de luto? Primeiro é o choque da notícia. Olha, fulano morreu. Olha, o médico chega, seu filho, o diagnóstico é autismo. O marido ou a mulher chega para um cônjuge e fala, olha, eu não quero mais, acabou o casamento.
É aquele impacto. Você cai na negação. Peraí, como assim? Não estou entendendo. Não, que isso? Que morreu? Como morreu? Já viu gente que no velório ainda não caiu a ficha? Né, ainda está ali, né, como se nada tivesse acontecido? É a negação, é o segundo estágio. Depois tem um estágio que envolve 3 sentimentos que podem vir juntos ou em sequência. Primeiro, raiva, depois medo, ou raiva com medo e dor, pode estar tudo embolado junto, né? Ou pode vir depois. E o fim né, o fundo do poço, que é a tristeza. É aquele momento ali de desânimo, que tudo perde a graça, onde a pessoa realmente, se não cuidar, pode levar para um quadro depressivo, porque é uma profunda tristeza que a pessoa está. O tempo vai passando e aí vem o primeiro estágio de sair do fundo do poço, que é o quê? Que é a aceitação. A pessoa aceita aquele filho que, né, as circunstâncias, a vida, né, os planos divinos trouxe para a vida dela. Ela aceita aquilo. Ela aceita também o fim do casamento. Ela aceita a morte do filho, ou a morte do pai, da mãe. Ela aceita a perda do emprego tão sonhado que ela tinha. Ela aceita, passou. Né? Eu tive, passou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Jó. Né? Então, é aceitação. Quando você aceita, você começa o primeiro passo na caminhada para você ser curado. Aí vem a busca pelo entendimento daquilo ali. Né? Você aceitou, vou entender esse processo, por que isso aconteceu, o que eu posso tirar de lição para isso. Não é? No caso do filho de autista, vou buscar conhecimento, vou buscar vídeo, fazer curso, conversar com médicos, terapeutas. Eu vou buscar saber o que eu posso fazer, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então você já saiu da negação, você já aceitou e você está partindo para a luta. Não é? E por fim, a paz. Você tem paz, você descansa, foi superado, a vida continua. Esse processo de luta a igreja pode ajudar muito famílias a passarem por ele, antes de acontecer o pior. Então tem as implicações familiares. Os pais se sentem culpados, se sentem incapazes, sobrecarregados, são incompreendidos muitas das vezes. Muitas pessoas ficam olhando de lado, olhando feio, né, aquela criança que eles acham que, né, ninguém educou direito. Na verdade é uma criança ali, né, que está com uma questão sensorial toda abalada. Enfrenta os problemas financeiros porque é muito caro. Né, praticamente aí só pessoas com muita condição financeira poderiam arcar com os custos de toda uma terapia. Né, os custos aí em torno de 10 a 15 mil reais por mês você gasta aí, se for botar todas as terapias com o filho. Né, e infelizmente cada 5 casamentos, 4 acabam em separação. 80%, né, de casais acabam passando por divórcio. Há casos, então, em que no dia do diagnóstico mesmo, tem um caso contado por uma pessoa em Macaé, uma vez numa palestra, ele falou que a esposa e o marido já estavam desconfiados, foram no médico, o médico avaliou, na segunda consulta o médico deu o diagnóstico, voltaram para casa, os dois muito tristes, ele parou o carro, moraram numa casa, e aí ele falou, pode descer que eu vou guardar o carro, e a esposa desceu com a criança, e ele foi e nunca mais voltou. Nunca mais viu. A criança abandonou a mulher. Nós conhecemos pessoas que fizeram isso aqui, né, na nossa realidade, na nossa região. Não suportaram, e ninguém aqui está para julgar ninguém, cada um sabe, né, a sua cruz, a sua capacidade, né, de suportar alguma coisa. Mas são homens que simplesmente, né, não quiseram mais conviver com aquela mulher para cuidar do filho, não conseguiram aceitar, passar por um processo de aceitação, deixaram abandonar o lar. Uns deixam, mas dá assistência, outros nem assistência dão, abandona mesmo a mulher que tem que cuidar sozinha. E aí, em alguns poucos casos, nem o pai nem a mãe, né? Às vezes são os avós que acabam assumindo. A falta de ajustes entre o casal, a crescida de omissão e falta de compromisso com o desenvolvimento da criança resulta no esgotamento de uma das partes, ou de ambas, né? E aí você tem um problema. Existem muitos fatores que influenciam que tais crises aconteçam. Muitas delas resultam no divórcio. Mas a culpa, logicamente, não é do autismo. São casamentos que estão com alguma disfunção e não sendo tratada, acaba levando, né, mas potencializa o problema e acaba levando a um divórcio. A igreja também pode atuar nessa área dos casais, por isso que o trabalho dos casais é muito importante para dar força, ânimo e direção nessas horas. E aí vai começando a vir o que a gente chama da primavera, né, nessa orientação. É o período que se percebe o diagnóstico, não é o fim, e aí é um tempo de cura e de buscar amadurecer. E o verão é aquele período em que você vê as potencialidades. Né? Você não tem dúvida que o seu filho também ele tem potencial para alguma coisa. Você acredita que ele pode sim aprender, crescer, desenvolver e ter uma vida
uma certa autonomia e sobreviver, e você vai trabalhar para isso. Então você valoriza as pequenas coisas que ele vai fazendo e você vai superando. É aquela fase da aceitação e da paz, ok? Então é importante passar para a família que ela não está sozinha, né? Que ela vai ter um apoio, né, de alguém, principalmente da igreja. Ajudar os responsáveis a ter tempo para se cuidar, aprender a liberar, deixar de, né, a pessoa relaxar, né, abrir-se de forma positiva, enfim. A igreja pode dar esse suporte para essas famílias, ajudando eles nesse processo, criando essa rede de apoio, né, através da formação de equipes de leade, que a gente fala, que são grupos de intercessão, eles oram por essas famílias, eles fazem um processo de libertação, né, de evangelismo, de acolhimento, de discipulado e de inclusão também. Uma equipe que a igreja tem que se prepara para estar dando suporte a essas famílias, né, através de membros, né, da igreja, voluntários que fazem o curso de capacitação. Não é? A igreja desejando aqui, futuramente a gente pode programar para estar ajudando nisso. Segunda coisa importante é a parceria com a família. A igreja está parceira da família, buscando entender quem vai fazer isso. A equipe de leade. É ela que tem condições de estar indo, né, na casa, vendo a realidade, vendo o que precisa, estendendo a mão, dando esse suporte à família, né, e ajudando eles a superar as dificuldades. Terceiro ponto fundamental que a igreja tem que entender é entender o ambiente. O ambiente da igreja está repleto de estímulos. Aqui nós temos luz, nós temos um ar-condicionado que está jogando um vento gelado, nós temos o som, que pode ser baixo, pode ser alto. Tudo isso são estímulos que estão sendo criados. E aí nós temos que conhecer, se tivermos, né, crianças atípicas no nosso meio, né, o que cada uma, qual é a adequação de cada uma delas, né? Som, temperatura, toque, qual é a história dessa criança, quais são os fatores na vida dela para que a igreja possa se adequar a esta criança, ajudando ela a participar, a incluir ela nas atividades da igreja, né? Alguns comportamentos que a gente percebe que causam nas crianças quando a gente não atenta para essa questão do ambiente. Sobrecarga sensorial. É quando o organismo dela recebe muitos estímulos e esses estímulos vêm de diferentes direções, vai sobrecarregando a criança. Então ela pode ter uma crise. O cérebro dela, né, ele não consegue processar aquelas informações e acaba, né, dando uma alteração comportamental. O som muito alto, um ar gelado, não é? Muita gente falando, aquilo, a criança fica desregulada. O autista, então, tem problema, né, auditivo, no sensorial auditivo, você já logo percebe que ele bota a mãozinha no ouvido, né, para não permitir que muito som alto entre. Então, a gente precisa entender, mais uma vez, a criança e identificar fatores que podem levar ela a desencadear uma crise. Então, o quê? Questão sensorial, né, auditiva, luzes e sons, cheiros, texturas, seletividade alimentar, às vezes, né, a igreja vai fazer um almoço, alguma coisa assim, o que está sendo colocado lá, a criança não come. Então é interessante, se tem família atípica na igreja, vai fazer um almoço da igreja, entrar em contato primeiro. Mano, o quê? Vamos fazer um almoço aqui na igreja, o que seu menino come? Ele come isso, então vamos preparar. Não, você pode vir que a gente vai preparar aqui uma coisinha diferente para ele. Eles gostam de quê? Ele gosta de mini pizza. Não, a gente vai comprar mini pizza. Um negócio que é feijoada, mas vai ter a mini pizzazinha dele. Né? Entendeu? Isso é uma preocupação que você tem para você ajudar a família. Aí eles vão se sentir incluídos. Poxa, vocês estão preocupados com a gente. Estão, né, ligaram, querem saber. Mesmo que eles não venham, mas vocês deixaram lá, né, o negócio. Se não vir, não tem problema. Guarda, bota direitinho e a equipe de leade na tarde vai lá fazer visita e levar para eles. Olha, se não for, a gente veio aqui trazer para vocês. Né? Entendeu? Isso mostra amor. Então são as dificuldades que você pode encontrar, a igreja pode encontrar na hora de incluir famílias, né? Hipersensibilidade ao som, dificuldade com a interação social, e aqui algumas propostas que a gente bota, na conscientização das pessoas, né? Ajudar no desenvolvimento da criança, ajudar em certas rotinas, ajudar a adaptar o material, que é a próxima etapa que a gente vai estar vendo aqui, caminhando para o final, compreendendo o indivíduo, entendendo o ambiente e entendendo o indivíduo, como eu falei. Você sabe como está o seu ambiente aqui, também sabe qual é a característica da criança. O que ela pode, o que ela não pode, o que ajuda, o que atrapalha ela. E aí, então, você, né, conheceu a criança, se dedica, vê quais os desafios que ela tem e busca conhecer essas particularidades dela e, em cima das particularidades, criar alguma coisa. Né, reforçadores, né, de ensino,
Entender que aquela criança, muitas das vezes, ela não vai se adaptar ao formato de ensino que a gente tem para as crianças, né, neurotípicas. Às vezes a gente está brincando ali com papel, com desenho, ela não liga para isso. Né? O Davi, por exemplo, ele não liga para papel e caneta. Mas se você pegar a mesma atividade e botar no celular, ele vai fazer no celular. Entendeu? Então, eu vou fazer uma atividade de desenho ali, eu pego um celular, boto naquele aplicativo de desenho e aí ele vai participar. Por quê? Porque o digital atrai ele. Então, eu vou adaptando, né, o material. Muitas das vezes, essas crianças não vão aprender por observação, nem pelo comportamento dos outros. Eles vão aprender de outras formas. Às vezes a criança ela vai estar com um brinquedinho brincando, mas ela está ouvindo, prestando atenção ao que o professor está falando. Então, ele vai ter um jeito dele de aprender, né? Muitas dessas crianças também, elas vão ter o foco de atenção dela muito restrito. Ela só presta atenção 2, 3 minutos numa coisa. Né? Você teria que ter quase que uma quantidade enorme de recursos para toda hora estar estimulando ela com alguma coisa. Então, às vezes é interessante, já logo no início, faz a oraçãozinha, aplica a liçãozinha, e aí depois, né, as outras crianças vão continuar na lição e ela já libera ela para dar um passeiozinho, andadinha, o mediador, o próprio pai que está ali, né, já vai fazer outra atividadezinha com ela, depois ela volta para fazer, e assim vai, né, trabalhando. E aí a adaptação do material é a quinta dica para as igrejas. Por fim, após compreender tudo que é importante no processo de inclusão, chegou a hora de pensar em adaptar o material. Ou seja, né, como eu acabei de falar, né, às vezes ele não usa papel, mas usa um computador, usa um tablet, né, e vai aprender. Então, adaptações do currículo, adaptações de objetos, um bom planejamento, né, e a criança vai se sentindo incluída nesse processo de participação na igreja. Estratégias escolares de ensino, TEA, ou seja, material adaptado, começar a adaptação pelo interesse da criança, né, isso gera relacionamento. Né, o Davi, a escola, interessantemente, né, quando tinha um desenho lá para botar o nome das coisas, nós, as crianças do colégio, tinha lá casinha, aí a pessoa escrevia casa. Tinha lá, sei lá, um ônibus, aí a criança botava um ônibus. Na do Davi, a pessoa foi, pegou, botou lá a imagem de uma maquita, a imagem de um ventilador, aí ele, que era do interesse dele, né, ele gostava daquilo, aí ele foi, fez a liçãozinha. Então, ok, adaptação dentro do interesse dele, respeitar os limites de tempo dele. Às vezes a professora quer, porque quer que o menino participe da escola bíblica igual aos outros. Não vai, né, ele não vai ter aquele tempo ali igual aos outros. Então tem que entender esse processo. Ele vai fazer um pouquinho, vai sair, vai rodar, depois vai voltar de novo. Tem que ir trabalhando e entendendo a criança desse jeito. Né? Interesse das crianças na aprendizagem. Muitas das vezes ele vai amar carrinho, então em vez de eu usar bola, eu uso carrinho. Né? Eu uso aquilo, às vezes o dinossauro, as crianças autistas, muitos gostam de dinossauro. Então vou ter um dinossaurozinho aqui no meu repertório para atrair a criança, para chamar ela para estar aqui. Ok? E, por fim, adaptação visual. Em vez de eu botar só um texto escrito, eu vou botar a imagem daquilo também que eu estou querendo passar. Então, a Bíblia foi escrita pelo homem, mas foi Deus, né, que inspirou. Aí, tudo que eu escrevo, eu também boto um recurso visual. A Bíblia, né, foi escrita, então, quando a criança autista ela vê a imagem, ela consegue entender melhor do que o que está escrito. Livros, né, com recursos visuais grandes, bem desenhados, com estímulos visuais fortes. Se a criança é hipossensível, esses estímulos ajudam ela, né, no conhecimento, no estudo. Pantomima, né, coisa que as crianças gostam, às vezes tiram um dia para fazer lição, né, usando teatro. Pantomima, o próprio teatro mesmo, para adolescentes, né, é algo interativo, é algo participativo. São ferramentas, são recursos que ajudam na compreensão, né, do autista. Divisão das tarefas, né, o tempo de atenção é curto, dividir as tarefas em partes menores, e as instruções muitas das vezes devem ser curtas. Fulano, faz isso, fulano, aquilo. O autista, se tentar explicar muito, ele vai ter dificuldade de entender. Então, ordens curtas, diretas, concretas. Né, isso vai ajudar bastante eles no processamento da comunicação. Muitas das vezes a gente deve usar poucas palavras, né, e frases menos complexas. Falar muitas coisas ao mesmo tempo dificulta ainda mais a criança manter a atenção. Então são palavras curtas, lições curtas, né, tudo é tempo curto, aí ela vai conseguindo desenvolver. Ok?
E elogiar sempre, né, os elogios, né, para a criança. É importante não esperar o final da atividade para elogiar. Se necessário, né, ajude a criança, né, com a mão, ajude ela, né, na atividade que ela está fazendo, e tudo que ela for fazendo, você vai elogiando, e vai ajudar muito ela, né? E trabalho em grupo. Aí é teste e observação. Às vezes você bota a criança num grupo de crianças, ela se deslancha bem, às vezes não. Às vezes não vai dar muito certo. Então aí você vai ter que trabalhar com ela, né? Um momento mais a sós, depois talvez devagar tentando botar uma criança depois juntinho com ela, duas, depois outra, até você conseguir um progresso com ela, ok? E é isso, a inclusão acontece quando o indivíduo não é apenas recebido na igreja, como também ele participa ativamente de tudo que acontece na igreja, né, de forma adaptada, com as acomodações sensoriais afins, sendo respeitado em suas diferenças. Então, a inclusão não é só a gente receber a família aqui, a inclusão é quando essa família e a criança autista, o jovem autista, ele consegue participar das atividades da igreja de uma forma adaptada para ele também, ok? É isso. Para quem quer conhecer mais do assunto, muito bom. Esses livros você encontra em PDF gratuitamente na internet. É Mundo Singular, Entendo o Autismo. E essa moça também, Mayara Gaiato, tem vários vídeos dela também no YouTube. Você pode botar lá, vai ter muita coisa, muito conteúdo bom, muita lição interessante para ela, ok? E aí eu com os dois meninos, né, o Matheus e o Davi. Né, nossa esperança, né, e o nosso desejo é que Deus, né, Pastor Rodrigo, através de você, aqui dos irmãos, vocês possam estar cada dia se preparando mais para dar todo o suporte que essas famílias precisam, porque, como disse Jesus, né, nós vamos ser conhecidos pelo amor, né, às pessoas, o amor ao próximo. E o amor é expresso com essas atitudes, né, de abraçar, de incluir, né, de trazer para perto. Isso demanda tempo, demanda dedicação, sacrifício, sim, mas é assim que o Senhor mostrou que realmente o Evangelho ele vai ser conhecido. Né? Conhecereis que sois meus discípulos quando amarem uns aos outros. Não é? E é esse o nosso objetivo como igreja. Deus possa abençoar os irmãos. Eu agradeço aqui, né, a oportunidade. Amém? Amém.